Bom dia, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mais um sábado, né? Mais um encontro de catequese que nós vamos ter hoje. E durante todo esse tempo, né, agora, eu vou estar com vocês relembrando alguns encontros que nós já tivemos, alguns temas que nós já tivemos, mas que para que a gente possa ter essa experiência como um novo início, né? Um início de uma etapa diferente agora, uma fase diferente nesse período, já que os nossos encontros agora vão acontecer de uma forma diferente, né? Então, vamos relembrar, vamos começar lá do início, né? Lá da época que a gente começa a lembrar um pouco sobre quem é Deus, né? A gente fala de Deus e a gente às vezes esquece ou às vezes a gente tem uma ideia errada de quem é Deus. Então, o nosso segundo encontro hoje, o tema do nosso encontro de hoje, o segundo desse período, é o amor de Deus, né? Mas antes da gente falar do amor de Deus, vamos refletir um pouco, vamos pensar em quem é Deus. Quem é esse Deus que se apresenta pra gente? Quem é esse Deus que mandou o seu Filho único? Quem é esse Deus? E aí, pra gente começar esse tema de hoje, a gente vai usar uma leitura que tá lá em 1 João. 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 11 e depois de 16 a 19. Vamos ver o que João diz. João, ele explica de uma forma muito bonita quem é esse Deus. Ele fala pra gente de uma forma muito simples quem é esse Deus que às vezes a gente pensa, que a gente tenta traduzir, nós catequistas, na igreja, né? Nós sempre estamos falando de Deus. Desde que nós somos muito pequenos, a gente tem uma ideia de Deus. E hoje nós vamos ouvir o que João tem a dizer. Quem é esse Deus? Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo, para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro, e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco e o seu amor se realiza completamente entre nós. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos neste amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso se realizou completamente o amor entre nós. O fato de termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus assim somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo não supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeio seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Bom, então eu acho que a mensagem principal dessa leitura de hoje é que Deus é amor, né? E Deus é amor e a gente sabe que Ele é amor porque Ele nos amou de uma forma que Ele entregou o seu Filho único, né? Nós falávamos disso no encontro passado, né? Quando a gente falou sobre Corpus Christi, como a gente acredita, né, em Deus, em Jesus, na ressurreição,
porque ele morreu e ressuscitou por nós, por nossos pecados. E aí hoje, depois que vocês fizerem uma reflexão, e aí depois eu quero que vocês leiam, eu vou passar para vocês qual é direitinho esse trecho do Evangelho da leitura da primeira carta de João que eu li. E eu quero que vocês releiam em casa e reflitam um pouco sobre quem é esse Deus, sobre as ideias que a gente tem durante a vida de quem é esse Deus, né? E aí eu vou falar agora para vocês, eu vou ler aqui um pouco para vocês, algumas ideias que nós temos durante a vida de quem é Deus. E como a gente tem algumas teorias falsas, né, que não são falsas, mas são ilusórias, porque nós como seres humanos, às vezes é difícil pra gente imaginar um ser que tem um amor, que tem uma bondade, sabe, que é tão poderoso e ao mesmo tempo tem tanta compaixão por nós que somos humanos, né, e que criou o mundo e mesmo assim não é autoritário, não nos tem como objetos dele, né? E aí, então, eu vou falar agora para vocês algumas ideias que a gente tem durante a vida e como nós estamos enganados sobre essa ideia de que Deus é isso, quando na verdade Ele não é. Então, às vezes nós pensamos que Deus é alguém que fica vigiando e anotando nossos erros. Lá tem um caderninho que ele anota: fulano em tal dia fez isso e aquilo. E não, essas pessoas, elas imaginam que Deus é um Deus que castiga, um Deus que está lá em cima esperando o nosso primeiro erro para apontar, né? E Deus não é isso. Deus, ele é amor, como a gente viu na leitura. E quem conhece o amor sabe que o amor, ele não castiga, ele não machuca, né? Então Deus é amor. E o amor não é irritado, mas sim paciente. A gente acha que Deus também, ele proíbe a gente a fazer as coisas que a gente quer, né? Principalmente quando a gente é criança, que os nossos pais falam pra gente: olha, não vai fazer isso, porque Deus não gosta. E Deus, ele não é que ele proíbe a gente de fazer as coisas que a gente gosta, né? Simplesmente porque ele quer. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. O que significa isso? A gente tem o poder de escolha. Porém, nós sabemos que sempre que a gente escolhe algo que vai nos fazer mal, que vai fazer mal a alguém, a gente não está escolhendo o caminho de Deus, não é isso que Deus quer pra gente, né? Então, de certa forma, sim, a gente vai deixar Deus triste se a gente fizer algo que é errado, que desagrada a Ele, mas não simplesmente porque Ele é alguém que quer que você faça só aquilo que agrade a Ele, mas porque Ele sabe que aquilo vai te machucar. E não é o que Ele quer, nem que você se machuque, nem que você machuque alguém, né? Então, Deus quer nos ver alegres, fazendo coisas boas. Ele quer que a gente evite o que pode causar tristeza, porque Ele nos ama muito. Tem pessoas também que acham que Deus é uma pessoa brava, que castiga nós quando nós erramos, né? Isso vem também daquela ideia de que, fulano tá passando por isso porque é um castigo de Deus. Quando na verdade, muito pelo contrário, Deus, ele muitas vezes, a gente faz algo errado, e aí quando a gente percebe aquele erro e a gente está disposto a se arrepender e conversar com ele, pedir perdão, se arrepender de verdade do fundo do nosso coração, ele está pronto para nos perdoar, e muitas vezes a gente acaba não tendo a consequência exatamente proporcional àquilo que a gente fez. Olha como Deus é bondoso. Imagina que se cada atitude nossa errada tivesse a devida recompensa que a gente merece. Já pensou? Quantas pessoas ruins às vezes a gente vê que fazem alguma coisa, mas o que importa é o arrependimento de coração. Então Deus, de forma alguma, ele é a pessoa mais... Pessoa não, ele é a coisa mais justa. Ele é justo num ponto que nós, seres humanos, a gente não consegue entender. Né? Nós somos frágeis, a gente não tem a bondade de Deus a ponto de perdoar. A gente tem sim que tentar alcançar essa bondade, mas sabemos que nós estamos distantes. Então não, Deus não castiga a gente, né? Deus, ele não é maldoso e nem violento. Ele não planeja o mal e nem castiga a gente. O Deus amor é bondoso e manso. Não precisamos ter medo de Deus,
mas sim temência. E temer a Deus é diferente de ter medo dele. Então, é importante que a gente pense, né, que a gente reflita e pense em tudo isso, em como durante a vida a gente tem essa ideia errada de Deus, né? E nesse período que a gente está vendo, às vezes você conhece alguém, às vezes tem alguém da sua família, algum conhecido, algum amigo que perdeu alguém nesse período, e aí a gente costuma muito associar isso às vezes, né, no momento de fraqueza da nossa fé, que isso foi culpa de Deus. E de forma alguma. Deus, com certeza, ele está muito triste com tudo isso que ele está vendo os seus filhos passando, né? Deus, ele deve estar olhando para a gente o tempo todo e tentando se aproximar de você. Então, nesse encontro de hoje, eu quero te dizer isso, que em momento algum, independente do que aconteça na sua vida, na vida das pessoas próximas de você, você tem essa ideia de que foi castigo de Deus, que Deus ele está distante de você, que Deus abandonou a gente. Não, de forma alguma. É Ele que está nos dando força para, diante de tudo isso, a gente continuar acreditando, a gente continuar se cuidando e a gente continuar acreditando que existe o amor. E a mensagem de hoje é isso, que se a gente ama a Deus, né? Se a gente acredita no amor de Deus, se a gente quer que esse amor permaneça com a gente, que a gente passe isso para outras pessoas. E lembrar sempre que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama independente de qualquer coisa. Mas Deus, ele não é aquele Deus abusivo que vai chegar e te obrigar a aceitar ele em sua vida. Não. Ele tá ali do seu lado, esperando que você o aceite em seu coração, tá? Então, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem com Deus e que estejam aproveitando esse momento ao lado de suas famílias. Estivemos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A paz de Cristo seja com você.